nome é Bruno Pinheiro, trabalho na CR Moldes há sensivelmente 1 ano e meio e estou a trabalhar também com o Topsol. Neste momento estou com a 715 e estou como desenhador de moldes. Eu confesso que tive alguma resistência porque sentia que poderia não trabalhar tão bem com o software como eu trabalhava, mas com o decorrer do tempo confesso que fiquei muito surpreendido. Não só pela versatilidade e pelas ferramentas que haviam para podermos desenvolver o próprio molde em si, pela rapidez até mesmo para podermos desenvolver um preliminar logo com águas, com esquema de águas, com esquema de extratores, assim muito rapidamente, e até mesmo a forma como também rapidamente dimensionávamos uma estrutura de um molde. E o software com que tu trabalhavas não permitia, mas havia alguns passos pelo meio onde se calhar não se tornava tão produtivo por isso. Eu, na minha experiência, os pontos que eu vejo muito positivos no Topsolid são o facto de nós podermos utilizar logo desde o início do projeto, desde a separação do artigo até ao molde final, e termos a garantia que está tudo interligado. Ou seja, se houver uma alteração no artigo com alguma facilidade, também relativa, também dependendo do tipo de artigo, mas sabemos que tudo o que nós alteramos no artigo tem sempre implicações diretas no molde. Por um lado, se não houver alterações em que impliquem linha de junta, portanto é direto, não tem qualquer tipo de problema. Se houver alguma implicação na linha de junta, até poderá nem ter grandes implicações, porque basta às vezes só corrigir alguns erros, dependendo também da complexidade do artigo. Outra grande valia, muito grande na minha opinião, tem a ver com a facilidade com que nós fazemos um circuito de águas, portanto, vimos logo com a aplicação dos tampões. Nós podemos criar um estilo próprio para cada cliente, o que isso é fantástico, basta-nos logo definir e vem logo a aplicação desses acessórios de forma direta. Temos também a forma muito rápida de aplicar, por exemplo, parafusos, onde nos basta apenas indicar o diâmetro e o comprimento é ajustado automaticamente, mesmo que a peça altere o comprimento ou a espessura mais tarde, o parafuso é sempre ajustado e temos sempre a garantia que, tanto na lista de materiais como no 3D, está sempre tudo associado e não há falhas. Trabalhando com o método adequado, sempre com tudo de forma certinha, digamos, a pensar sempre no trabalho final, não há como falhar. Em termos de lista de materiais, não tens que depois corrigir à mão alguma alteração? Se houver, no caso de um componente que é criado de início, e se houver algum lapso da nossa parte, aí poderemos dizer que pode acontecer. Mas estamos a falar na primeira vez que o componente é criado. Porque a partir do momento em que temos o componente bem a primeira vez, é inserido num molde, no outro e por aí fora, e sempre que é inserido temos sempre a garantia que sai sempre bem na lista de materiais. Sendo isto um trabalho cumulativo, portanto, sempre que à medida que vamos desenvolvendo os moldes, vamos sempre aperfeiçoando, sempre colocando mais acessórios, portanto, ao final de um tempo temos sempre a nossa lista totalmente atualizada, de acordo com o 3D que temos, mas sem termos qualquer tipo de intervenção humana, portanto, é direto. Basta-nos fazer a exportação e se do outro lado no departamento das compras conseguirem fazer a importação direta do fecheiro de leitura, nem sequer há qualquer tipo de intervenção humana, o que é fantástico para a eliminação de erros. Vou falar nos pontos que, na minha opinião, são uma grande mais-valia. Talvez em percentagem não seja muito mensurável, mas basta perceber que eu estava habituado a aplicar um parafuso, ter que dar o diâmetro, mas depois ter que indicar o plano onde ele ficava aplicado e depois ter que medir o parafuso e ter que indicar manualmente o comprimento dele, ou seja, tinha que certificar que ficava 1,5 vezes, de acordo com o que é normal, parafusado, enroscado. No caso dos parafusos, nos extratores acontecia o mesmo, teria que certificar que tinha exatamente a medida mínima de acordo em que pudesse dar a certeza que aquele extrator que estava aplicado corretamente. E neste caso não tenho qualquer tipo de preocupação, basta-me só fazer, por exemplo, um sketch com o diâmetro que eu quiser e a partir daí ele detecta logo onde é que é a chapa certa, detecta logo onde é que é o artigo, ele treme isso tudo e, portanto, mensuravelmente por aí não há uma forma, porque nem todos os trabalhos são iguais, mas há, sem dúvida nenhuma, uma rentabilidade muito grande e direta. Se houver alterações? É direto. No caso do extrator é só editar o diâmetro, ele altera o diâmetro do extrator, assim como altera as furações, as cabeças e tudo. Se for uma alteração de artigo, como há pouco falei, portanto alteramos o artigo, podemos até alterar só localmente a zona, o que isso é praticamente direto, em muito pouco tempo, e poderia falar até em alguns segundos, também dependendo do tipo de molde, temos o molde atualizado. E no que diz respeito até mesmo às alterações dos extratores, por exemplo, o cliente vem dizer que não quer
de determinado fornecedor, então ele indica-nos que é de outro e rapidamente nós alteramos esse ou todos eles. É uma coisa muito fácil, às vezes basta-nos só editar a guia. Ela dá-nos logo automaticamente o curso de extração, nem a IAR porque é criado um parâmetro, esse parâmetro fica associado aos trincos, fica associado, por exemplo, ao batente, tudo que esteja associado a esse elemento móvel, nem precisamos nos preocupar, só precisamos nos preocupar que o que estamos a fazer está bem feito. E daí em diante toda essa variável é o que vai acompanhar em todas as outras que interferem com o movimento ou com o curso do elemento móvel. Muitíssimo obrigado. Tá, obrigado.